Eu estive pensando ultimamente o seguinte: se o universo é cheio de estrelas, só na nossa galáxia são estimadas entre 100 a 400 bilhões, então por que o céu ainda é escuro? Mesmo algumas delas sendo gigantes e tendo bilhões de vezes a luminosidade do nosso Sol, por que elas não iluminam completamente o céu à noite? Tem lugares, longe de poluição luminosa, que é possível ver várias estrelas no céu, mas ainda assim você nota que a maior parte ainda é escuro. Por que isso? Muito prazer, meu nome é Gabriel Nogueira e desta vez vou responder uma questão que muita gente já se perguntou. Vambora! Se existem centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea e trilhões de galáxias espalhadas pelo universo, era de se esperar que o céu noturno fosse muito mais claro, tipo um fundo branco infinito, mas não é isso que vemos. Quando olhamos para o céu à noite, vemos um oceano negro, pontilhado por algumas estrelas. O Sol, por exemplo, emite trilhões de watts de energia por segundo. Outras estrelas são milhares ou milhões de vezes mais luminosas. Então, por que essa luz não pinta o espaço ao redor, que automaticamente iria clarear o céu à noite? Bom, isso não é um erro, nem falta de estrelas. A resposta curta é que a luz existe, mas o espaço não ajuda a espalhá-la. Aqui na Terra, durante o dia, o céu é azul, mas não porque o espaço seja azul, é por causa da atmosfera. A luz do Sol, que é branca vista do espaço, atinge a atmosfera da Terra e se dispersa em várias cores. Cada cor tem um comprimento de onda específico. O vermelho, por exemplo, tem um comprimento de onda largo, enquanto o azul tem um comprimento de onda curto. E nossa atmosfera tem milhares de moléculas de gases como nitrogênio e oxigênio. Os comprimentos de onda precisam passar por essas moléculas, e é aí que a luz azul se destaca. Como ela possui um comprimento de onda curto, ela consegue se espalhar com mais facilidade e eficiência do que comprimentos de onda maiores. Isso se chama espalhamento Rayleigh. Mas então, por que no pôr ou nascer do Sol, o céu tende a ficar com cores como amarelo, laranja ou vermelho? Quando o Sol está alto no céu, a luz dele entra quase reta na atmosfera. Ela atravessa um caminho curto e chega até nossos olhos praticamente completa. Agora, quando o Sol está no horizonte, a história muda completamente. A luz não vem de cima, ela entra de lado, raspando a atmosfera da Terra. E isso faz com que ela percorra um caminho muito mais longo, passando por muito mais ar. Nesse trajeto, as cores de comprimento de onda curto, principalmente o azul, são espalhadas para todos os lados. O que sobra são as cores de comprimento de ondas longos, que conseguem atravessar a atmosfera com mais facilidade: amarelo, laranja e vermelho. Então, digamos que comprimentos de ondas curtos, como azul e violeta, possuem maior poder de espalhamento, enquanto comprimentos de ondas longos, como vermelho, são melhores em infiltração. E a gente só não vê o céu violeta porque nossos olhos são menos sensíveis a essa cor, e boa parte do violeta é absorvido pela atmosfera. Mas agora, tira o ar, tira as partículas, tira tudo. Bem-vindo ao espaço. O espaço é quase um vácuo perfeito, sem partículas suficientes para espalhar a luz. Resultado? A luz passa reto, como um laser atravessando o nada. Ou seja, a luz viaja pelo espaço. Ela não fica ali iluminando tudo ao redor, porque simplesmente não há nada para iluminar. Se o espaço fosse cheio de gás e poeira bem distribuídos, o céu noturno seria muito mais claro, e o próprio espaço também seria iluminado. Mas não é assim.
Existe muito espaço para pouca matéria. Outro detalhe importante: a luz enfraquece com a distância. Quanto mais longe você está de uma estrela, mais a luz dela se espalha. A estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz de distância. São trilhões de quilômetros que a luz precisa percorrer até chegar aqui. E quando chega, é com pouca intensidade. Mesmo estrelas absurdamente brilhantes, a milhares de anos-luz, chegam até nós como pontinhos fracos. Agora, imagine isso em escala cósmica. 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, mas separadas por vazios gigantescos. Não importa quantas lâmpadas você tenha, se elas estiverem a trilhões de quilômetros de distância umas das outras, não vai iluminar nada, nem mesmo o céu aqui. No século XIX, cientistas se perguntaram: se o universo tem infinitas estrelas em todas as direções, distribuídas uniformemente, então todo ponto que você olhasse teria uma estrela. Então, por que o céu não é totalmente brilhante? Essa pergunta ficou conhecida como paradoxo de Olbers. Se o universo fosse infinito, eterno ou estático, todo ponto do céu deveria terminar numa estrela. O céu deveria ser claro como a superfície do Sol, mas ele não é. Então, alguma dessas premissas está errada. Um spoiler: as 3 estão. O universo não é eterno. Ele tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que nem toda a luz teve tempo de chegar até nós. Existem regiões tão distantes que a luz delas ainda está a caminho. Quando olhamos para o céu, não vemos tudo o que existe. Vemos apenas o que a luz conseguiu alcançar até agora. E tem mais: o universo está se expandindo. Enquanto a luz viaja, o próprio espaço se estica. Isso faz com que a luz perca energia, fique mais avermelhada, porque ela fica mais esticada quanto mais longe percorre, e às vezes fica invisível aos nossos olhos. Muita luz de estrelas antigas já virou radiação infravermelha ou micro-ondas. Ela está lá, só que a gente não vê esse tipo de luz. Acredite, se nós tivéssemos o poder de enxergar outros comprimentos de onda que são invisíveis aos nossos olhos, o céu à noite seria de fato colorido e mais claro. Por exemplo, se enxergássemos infravermelho, que é calor, veríamos nuvens de gases mais brilhantes. No ultravioleta, veríamos estrelas jovens e quentes e regiões extremamente energéticas. Em ondas de rádio, o céu seria cortado por jatos de buracos negros e cheio de luzes piscantes de pulsares distantes. A maior parte da radiação no universo não está no espectro visível. Os olhos humanos são bem limitados quando se trata de ver coisas brilhantes no universo. Só conseguimos ver uma pequena porção do espectro eletromagnético, que são as cores que você conhece. Nada além disso. Então, a única forma das estrelas iluminarem o céu noturno da Terra seria se todas elas estivessem juntas aqui no Sistema Solar. Mas não daria certo. Seria um caos em tanto. Mas enfim, as estrelas não iluminam o céu noturno porque as distâncias entre elas são enormes. O universo está em constante expansão, o que faz a luz ficar mais fraca com a distância. Nossos olhos não conseguem ver a maior parte do espectro eletromagnético, e porque simplesmente não há nada para iluminar.